O estoicismo está disponível para todas as pessoas. Não importa a sua classe social, sua condição financeira, a cor da sua pele, a escolha da sua sexualidade ou o nível da sua inteligência. Uma prova disso é que Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, viveu como escravo por mais de 30 anos antes de conquistar a liberdade. E de Marco Aurélio, um imperador que pertencia a uma das famílias mais ricas de Roma. Os dois viveram uma filosofia e aplicaram o estoicismo em sua vida, na busca pela virtude, pelo controle de si mesmo. Eles combateram os vícios, se libertando da luxúria, da ganância, do descontrole e ansiedade, disciplinando suas mentes para lidar com os medos e preocupações sob seu controle. Aprenderam a aceitar e serem indiferentes sobre coisas que não estavam sob seu controle, como o dia de amanhã. Se vai fazer sol ou chover no dia de hoje, você não pode controlar as ações dos outros, mesmo que sejam pessoas próximas a você, da sua família ou de dentro da sua casa. Você não controla a sociedade ao seu redor, o julgamento e as opiniões dos outros sobre você. Há apenas uma coisa que está sob seu controle: você. Suas vontades, suas intenções, suas ações, como você reage ao que te acontece. Todos nós temos uma natureza que nos permite controlar nossas emoções e reações. O estoicismo é a filosofia que nos ensina a fazer o que se deve fazer, independente das circunstâncias. Assumir total responsabilidade moral sobre nossas ações, disciplinar e treinar nossos sentimentos para que possamos começar a agir de uma forma que evite a vergonha, a autodesonra e a autoindulgência. Sentimentos todos que são arraigados pelos vícios. E a vida de Marco Aurélio nos prova como o estoicismo pode nos guiar a lutar contra os vícios e conduzir ao caminho da virtude. Vamos explorar profundamente seu contexto e sabedoria para enfrentar os vícios. Antes de seguirmos com as lições desse vídeo, quero te pedir para comentar, curtir, compartilhar. Comentar qual é o seu vício. E esse simples ato de comentar é o teu ato de coragem para romper o seu vício hoje. Coloca na agenda, coloca no calendário do celular para tu voltar nesse vídeo aqui e avaliar o quanto tu conseguiu melhorar a tua vida. Te comprometa verdadeiramente com isso. Aquele que não transmite luz cria sua própria escuridão. Marco Aurélio, ele foi um imperador de 161 a 180 depois de Cristo. E como imperador era o governante absoluto no mundo. E durante esses 19 anos ele podia se entregar a todos os seus vícios, loucuras e impulsos. Isso era absolutamente comum e aceitável para os imperadores antes dele. Ele podia pegar todo o dinheiro do mundo e desviar para sua fortuna pessoal. Poderia ter feito sexo com qualquer pessoa, a qualquer hora, em qualquer lugar. Poderia ter todo o luxo e ostentação do mundo, desfrutando das melhores roupas e comidas. Ele era autoridade para todas as pessoas, e a sua palavra era lei. Marco Aurélio tinha o poder de se vingar, de punir e até matar todos que viviam em Roma, sem colher qualquer tipo de consequência. Podia ficar bêbado todos os dias se quisesse, com todo tipo de bebida da melhor qualidade, sem qualquer tipo de restrição. Apesar do poder absoluto que o Marco Aurélio possuía, a sua vida foi um exemplo de como somos capazes de resistir às tentações e lidar com as dificuldades e circunstâncias da vida sem nos entregar ou nos acorrentar aos vícios. Ele não cedia ao desejo de satisfação imediata, tanto dos prazeres momentâneos que cada vício nos proporciona, quanto dos impulsos que nos motivam a cometê-los. A lição que Marco Aurélio nos ensina é que a capacidade de resistir pode ser cultivada e tornar-se um hábito positivo em nossas vidas. Para os estoicos, qualquer virtude que seja acessível a um ser humano é acessível a todos nós. Ou seja, se Marco Aurélio conseguiu resistir a todas as tentações que o poder lhe oferecia, nós, que em nossas vidas claramente somos dotados de muito menos poder, também podemos. Todos nós temos uma natureza racional que nos permite controlar nossos sentimentos, controlar nosso comportamento, nossas ações e relacionamentos com os outros. Marco Aurélio se disciplinou durante 19 anos e escreveu para si mesmo, para manter e buscar uma conduta digna em seu diário, mais tarde publicado como Meditações.
E nesse diário que nos baseamos para falarmos dos vícios e como eles os aprisionam. Vícios inofensivos. Seria impossível ignorar um elefante rosa na sala da sua casa. Dependendo do tamanho da sua casa, você nem conseguiria entrar na sala com ele lá. No entanto, um simples pernilongo pousado silenciosamente na parede do seu quarto pode passar despercebido. Isso é, até você acordar no dia seguinte todo picado e coçando desesperadamente. Os vícios inofensivos frequentemente funcionam da mesma maneira. Convivemos com eles quase sem perceber, porque muitas vezes não conseguimos nem identificá-los claramente. Quando finalmente notamos, tendemos a minimizá-los, convencendo a nós mesmos de que são apenas distrações inofensivas. No entanto, como o pernilongo silencioso que nos ataca durante a noite, esse vício pode se revelar prejudicial quando menos esperamos. É uma lição poderosa sobre como devemos estar atentos aos vícios que espreitam em nossas vidas, mesmo que pareçam completamente inofensivos, tais como fazer compras para desestressar, ver um pouco de pornografia para entrar no clima, reclamar de alguém no trabalho, criticar seu cônjuge ou alguém da sua família, procrastinar um trabalho difícil de fazer, comer um fast food em vez de fazer uma comida saudável, tomar café a cada meia hora, ficar horas nas redes sociais e, inevitavelmente, comparar sua vida com as vidas perfeitas que são postadas. Parecem ações simples do nosso dia a dia e que são longe dos vícios e a imagem de pessoas viciadas que temos na nossa lembrança ou vemos na TV. Mas esses hábitos têm o poder de te acorrentar silenciosamente. Muito antes de os reconhecermos como vícios, nas palavras de Marco Aurélio, ladrões, pervertidos, assassinos e tiranos reúnem para sua inspeção seus supostos prazeres. Marco Aurélio nos adverte sobre um perigoso caminho que muitos seres humanos trilham ao dar destaque aos vícios em suas vidas. Essas palavras ressoam como um aviso, já que os vícios podem ser verdadeiros ladrões da virtude e da felicidade. Quando você se permite que prazeres passageiros e prejudiciais dominem sua vida, como ceder a indulgências e comportamentos autodestrutivos, você, sem perceber, está construindo um caminho rumo à própria ruína moral. Não deixe que essa armadilha te engula. Comece fazendo escolhas que te levem ao sucesso e à felicidade duradoura. A busca implacável por prazeres momentâneos muitas vezes nos leva à perdição. Se sentir aliviado e feliz na vida apenas quando você faz compras, gastando dinheiro em coisas que não precisam. Você voluntariamente está condicionando sua felicidade ao ato de comprar. Se você usar a pornografia como o único combustível de satisfação sexual e para se sentir amado, vai ser difícil ter uma conexão emocional e construir um relacionamento saudável no mundo real com uma pessoa de verdade. Se para se concentrar você precisa tomar várias xícaras de café no dia, você está apoiando sua produtividade na cafeína. Mesmo quando sua mente e seu corpo têm capacidade intrínseca de se concentrar e produzir. Quando você se entrega a um ciclo incessante de críticas e reclamações, acaba desenvolvendo um vício nesse comportamento. Consequentemente, em qualquer ambiente e situação em que você se encontra, seu cérebro vai procurar automaticamente motivos para se queixar ou criticar, alimentando esse padrão destrutivo. Marco Aurélio nos diz: sempre que você estiver prestes a encontrar um defeito em alguém, pergunte-se o seguinte: qual é o meu defeito que mais se assemelha ao que estou prestes a criticar? A crítica e a reclamação é um dos vícios silenciosos mais praticados e destrutivos que existem. Quando você evita constantemente tarefas difíceis como estudar para um exame ou concluir um projeto em favor de atividades mais fáceis e muito menos produtivas, você está diminuindo sua capacidade de encarar as adversidades e demandas diante da vida. Quanto mais dependente de fast food você for, mais difícil se torna você mudar seus hábitos e se tornar uma pessoa saudável. Se você passar muito tempo nas redes sociais, principalmente comparando sua vida com os outros, e se sentindo inadequado, pode afetar negativamente a autoestima e o bem-estar mental. Essa busca por validação nas redes sociais pode se tornar viciante e prejudicial para a saúde mental. O perigo dos vícios reside no fato de que eles nos seduzem com promessas passageiras de satisfação. E ao fazê-lo, nos sentimos incrivelmente bem por um curto período de tempo. Mas no final, deixa um rastro de devastação,
corroendo a capacidade de viver uma vida virtuosa e significativa. O prazer pode se transformar em um castigo, e a autodisciplina se destaca como uma poderosa ferramenta para combater essa armadilha. É ela que nos guia, como um aliado determinado, na luta contra os vícios, nos auxiliando a manter o equilíbrio e a alcançar um modo de vida mais saudável e virtuoso. Segundo Marco Aurélio, escava dentro de ti, é lá que está a fonte do bem, e essa pode jorrar continuamente se a escavares sempre. A autodisciplina é uma jornada desafiadora, sem sombra de dúvidas. No entanto, é crucial compreender que o autocontrole está intrinsecamente ligado à capacidade de resistir à tentação. Quando conectamos a tentação do vício com suas consequências negativas, ele perde parte do seu poder sedutor. Isso significa reconhecer que ceder aos vícios frequentemente traz resultados muito piores do que resistir a eles. Agora, pense em um vício que você possua e tente listar os resultados de sempre se render a ele. Pegue seu bloco de notas no celular ou um pedaço de papel mesmo e divida em 2 colunas. Uma para os benefícios secundários e a outra para os resultados prejudiciais. Os benefícios secundários são como pequenas recompensas que o vício nos oferece. Por exemplo, ao procrastinar uma tarefa, você pode ganhar algum tempo livre, receber a atenção de alguém, mesmo que seja para te cobrar pelo atraso, ou até evitar grandes responsabilidades e compromissos. Já os resultados negativos incluem não alcançar suas metas, nunca terminar nada que você começa e a perda da tua autoconfiança. Depois de preencher as 2 colunas, você vai perceber que por mais que os vícios aparentemente inofensivos ofereçam recompensas passageiras e momentâneas, essas recompensas não se comparam ao sentimento de realização que poderia ser alcançado se você os eliminasse. Pensando assim, o próprio ato de se controlar se torna uma fonte de satisfação e realização, enquanto a tentação se transforma em um fardo de arrependimento e remorso. O estoicismo nos ensina a sermos racionais, ou seja, sermos capazes de exercer a razão em uma batalha constante contra os vícios. Nos conduz a resistir antes de respondermos impulsivamente e reagirmos com o comportamento compulsivo a qualquer coisa que nos acontece. Podemos pensar e decidir nossas ações. Os estoicos se referem a essa habilidade como capacidade dominante, pois nos permite avaliar nossos pensamentos, sentimentos e impulsos, discernindo entre aqueles que são bons e ruins, saudáveis ou não saudáveis. Agir com base nessa avaliação nos eleva à condição de seres racionais, capacitados a fazer escolhas conscientes e sábias, rompendo as amarras dos vícios e respostas automáticas. Estar preso aos vícios não é fácil, mas se lembra que mais forte do que qualquer gatilho é sua capacidade de pensar. Se lembra que é impossível que algo aconteça sem o seu contentamento. Nas palavras de Marco Aurélio, hoje escapei das circunstâncias difíceis, ou melhor dizendo, rejeitei-as, pois elas não se encontravam fora de mim, mas em minhas próprias suposições. Nenhum evento ou circunstância em si tem o poder de governar nossas vidas sem a nossa permissão. Todas as situações que você enfrenta na vida são externas, e elas não têm acesso à sua mente. Essa citação de Marco Aurélio é um lembrete de que somos os mestres de nossas escolhas e reações. A prática do estoicismo nos ensina a identificar o que está dentro do nosso controle e o que não está sob nosso controle. Primeiro, precisamos saber diferenciar o que está sob nosso controle e o que não está sob nosso controle. Segundo, nos responsabilizamos pelos que podemos controlar. Está sob o seu controle e suas vontades, suas intenções, suas ações e como você reage ao que te acontece. Mas você tem liberdade e controle para rejeitar qualquer ambiente e situações que te levem a cair no vício. Por exemplo, você decide parar de fumar, quer acabar com o vício de nicotina, você não pode exigir que outras pessoas parem de fumar. Isso não está sob seu controle. Mas você pode rejeitar frequentar um ambiente em que todos fumem o tempo todo, para não ceder e cair em tentação. Isso está sob seu controle. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso. E você encontrará força. Marco Aurélio. Chega uma hora que é necessário se retirar de ambientes, situações e até amizades
que insistem em te impulsionar para baixo. Ou você deixa de lado ou ficará conectado a essas situações, sempre preso a seus vícios. Atenha-se o que está na sua frente: ideia, ação, expressão. Marco Aurélio. Ao compreendermos isso, podemos rejeitar a influência das suposições externas, resistir às tentações dos vícios e tomar as rédeas de nossa própria vida. Compreender a dicotomia do controle é relativamente simples, mas a sua prática no dia a dia pode ser desafiadora e complexa. Por isso, se cair em tentação, cometer um pequeno erro ou até cometer uma grande bobagem, entenda que isso não muda e compromete a filosofia que você conhece. Isso não significa que a sua capacidade de fazer escolhas racionais tenha desaparecido para sempre. Pelo contrário, foi você que esqueceu dela temporariamente. Voltando aos velhos vícios, mantenha em mente que as ferramentas e objetivos de mudança não são abalados pela turbulência do momento. Faça uma pausa, recupere o controle sobre si mesmo. Ele está esperando por você. Nas palavras de Epicteto, a alma é como uma tigela de água, e nossas impressões são como o raio de luz que incide sobre elas. Quando a água é agitada, parece que a própria luz também está se movendo, mas não está. Assim como uma pessoa perde o controle, não são suas habilidades e virtudes que são perturbadas, mas o espírito em que elas existem. E quando o espírito se acalma, essas coisas também se acalmam. É importante admitir quando cometemos um erro ou falhamos na tentativa de abandonar nossos vícios. Mas mais importante ainda é levantar a cabeça e seguir em frente. Não podemos mergulhar na culpa. A culpa e o remorso podem facilmente se transformar em uma armadilha mental, uma prisão interna que nos impede de avançar. Por exemplo, quando você quebra a dieta ou acaba comendo demais e passa horas se lamentando, preso ao erro, não faz da culpa, remorso, o seu novo ciclo de vício. Isso não é auto-engano. Não é fingir que a falha não aconteceu, mas sim assumir que aconteceu. Pensar e refletir qual ambiente te levou a falhar e por que você cedeu mais uma vez. E depois assumir a responsabilidade e seguir em frente. Como Marco Aurélio nos ensina, recupere os seus sentidos, ligue-se de volta e mais uma vez acorde. Agora que você percebeu que apenas os sonhos te incomodavam, veja essa realidade, como você vê seus sonhos. Vícios profundos. Abandonar os vícios, sejam eles inofensivos ou profundos, é algo difícil e de uma longa jornada. Se você fuma há 15 anos, não espere largar o cigarro em um dia que acorda determinado. Infelizmente, apenas a determinação sozinha, sem estratégia, sem planejamento e atitudes, não vai trazer resultado. Nada se cria de repente. Fazendo o uso da palavra de Epicteto, calcule o tempo que você mantém esse vício em dia. Se fuma há 15 anos, são 5.475 dias mantendo o vício. Esse hábito já está completamente enraizado, por isso não se iluda acreditando que apenas uma declaração na frente do espelho vai fazer com que você pare e nunca mais caia em tentação. Se comprometa, mas comece a agir, comece mapeando seus vícios. O que você faz antes de praticá-lo? Por exemplo, no caso do cigarro, costumo fumar sempre depois do almoço. Você já sabe que seu gatilho é terminar o almoço, então mude sua atividade. Faça uma caminhada, algum tipo de exercício rápido, qualquer coisa que te quebre esse padrão do seu hábito. Mapeando seus hábitos, você tem em suas mãos os gatilhos que antecedem e precedem o seu vício. Assim será mais fácil evitá-los, criando uma nova rotina que quebra o seu padrão automático de cair nos vícios. Claro que existem vícios mais profundos, como drogas ilícitas, por exemplo, que infelizmente esse vídeo não tem o poder de fazer você parar de usar. Isso só cabe a você. A felicidade do homem depende de si mesmo. Marco Aurélio. É fácil confundir nossa imagem com nossas fraquezas, mas nós não somos nossos vícios. O estoicismo nos encoraja a viver em busca da virtude e estarmos presentes para vivermos nossas vidas com dignidade. Quando desistimos e aceitamos o vício, não só perdemos, mas deixamos de ganhar. Deixamos de ganhar respeito próprio, deixamos de ganhar uma família, deixamos de ganhar dinheiro e viver em condições financeiramente melhores. Deixamos de mostrar ao mundo nossos dons e talentos. Como última reflexão de como sermos maiores que nossos vícios, quero deixar essas palavras.
Chega dessa vida miserável e lamuriante. Para de brincar. Por que está se preocupado? O que há de novo aqui? O que é tão desconcertante? A causa? Dá uma boa olhada nela. Ou seria a própria questão? Então olha para isso. Não existe mais nada para ver. Entretanto, com os deuses, desde já, te torna mais direto e bondoso. É a mesma coisa. Quer tenhas examinado essas coisas por 100 anos, quer apenas por 3. Marco Aurélio. Caráter, escreveu Joan Didion, é a disposição de aceitar a responsabilidade pela própria vida. É a fonte de onde brota o amor próprio. Marco está nos exortando a não perder tempo reclamando sobre o que não compreendemos ou o modo como as coisas acontecem. A gente tem de parar de brincar e ser o dono da nossa vida. O caráter pode ser desenvolvido e, quando o resultado é o autorrespeito. Mas isso significa começar e levar essas coisas a sério. Não mais tarde, não depois que organizar sua cabeça ou organizar sua vida. Mas agora, enquanto se vive, assumir a responsabilidade é o primeiro passo. Ser omisso e desprovido desse caráter é o pior de todos os destinos. Viver sem amor próprio é traçar a vida cedendo a todos os desejos. Podemos somar os pecados por ação, omissão, as traições de confiança e todas as promessas sutilmente quebradas, os dons irrevogavelmente desperdiçados por preguiça, covardia ou descuido. Você é melhor do que isso. E se você se sentiu bem vendo meu vídeo, curte, compartilha esse conhecimento milenar. Isso aí. Se inscreve no canal.